Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Sabe aquela pulga atrás da orelha quando a gente se pergunta se essa dificuldade de concentração é só distração do dia a dia ou algo a mais? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender a diferença real entre uma distração comum e um diagnóstico de TDAH. Se essa pergunta bateu forte por aí, saiba que essa sensação não é rara. Aliás, num mundo cheio de notificação, tela piscando e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, é muito fácil sentir que o foco simplesmente sumiu. A grande questão é, quando essa falta de atenção pode ser um sinal de TDAH? Então, vamos colocar os pingos nos is. Uma coisa é a gente se distrair com o celular, com aquela enxurrada de informação que busca a nossa atenção a todo custo, o que alguns chamam de efeito da dopamina barata. Outra coisa bem diferente é o TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, tem uma base biológica e critérios de diagnóstico muito bem definidos pela medicina. E para ninguém se perder no meio do caminho, a gente prepara um roteiro bem claro. Primeiro, vamos ver os sintomas centrais do TDAH e logo depois a gente vai analisar um por um os 4 critérios médicos que são simplesmente essenciais para um diagnóstico correto. Vamos nessa? Ok, primeiro passo, desmistificar o TDAH. É hora de apagar da mente aquela imagem antiga, sabe, daquela criança que não para quieta na cadeira. O transtorno é bem mais complexo que isso e ele se apoia em 3 grandes grupos de sintomas que a gente vai conhecer agora. Pensa nesses 3 como os pilares do TDAH. Primeiro, a desatenção, que é aquela dificuldade enorme de manter o foco em uma tarefa. Depois, a hiperatividade, que é uma inquietação que pode ser física de não conseguir ficar parado ou até mesmo mental, com a cabeça a 1000 por hora. E por fim, a impulsividade, a dificuldade de pensar antes de agir ao falar. É importante saber que uma pessoa pode ter a predominância de um tipo ou uma combinação dos 3. Agora sim vamos entrar nos critérios de diagnóstico. E esse primeiro, olha, é um verdadeiro divisor de águas. E aqui está o ponto crucial. TDAH não é uma coisa que surge do nada quando a pessoa já é adulta. Exatamente. Por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, é obrigatório que os sinais do TDAH tenham aparecido antes dos 12 anos de idade. Mesmo que o diagnóstico só aconteça lá na frente, na vida adulta, o profissional de saúde vai precisar investigar e confirmar que esses sintomas já estavam presentes na infância. Se a dificuldade de foco só deu as caras depois, a causa muito provavelmente é outra. Beleza, primeiro critério entendido. Vamos para o segundo, que mostra pra gente que o TDAH não escolhe hora e nem lugar para se manifestar. Para ser considerado TDAH, os sintomas têm que dar as caras em, no mínimo, 2 ambientes diferentes. Por exemplo, em casa e na escola, ou no trabalho e na vida social com os amigos. Se a dificuldade de foco aparece só naquela reunião super monótona de segunda-feira, a causa pode ser outra, tipo desinteresse ou estresse específico daquele momento. Chegamos ao terceiro critério, e aqui a conversa fica bem séria. Não é suficiente ter os sintomas. Para ser um transtorno, eles precisam causar um prejuízo de verdade, um prejuízo significativo e real na vida da pessoa. E quando a gente fala em prejuízo, os números são assustadores. O TDAH sem tratamento adequado aumenta em 50% o risco de acidente e pode até quadruplicar o risco de mortalidade. Isso mostra que não é só um jeitinho de ser, é uma condição de saúde com consequências bem graves. O impacto emocional também é devastador. Olha só esse depoimento de um paciente. A autoestima fica lá no chão. A pessoa começa a se sentir menos capaz, como se fosse uma fraude. E isso vai minando a carreira, os relacionamentos e a saúde mental como um todo. É muito sério. E agora, o quarto e último critério, que funciona quase como um trabalho de detetive no processo de diagnóstico. A desatenção é um sintoma meio coringa, sabe? Ela aparece em várias outras condições: depressão, ansiedade, até numa simples insônia. Por isso, antes de bater o martelo no diagnóstico de TDAH, é fundamental investigar e descartar todas essas outras possibilidades. Afinal, uma noite mal dormida já é o bastante para bagunçar o foco de qualquer um, né? E aqui a gente chega num dos maiores e mais perigosos mitos sobre o TDAH. Muita gente acredita que se o remédio para TDAH melhorou a concentração, pronto, diagnóstico confirmado. Mas olha, a verdade não é tão simples assim. A resposta é um sonoro, claro e categórico não. Vamos entender o porquê. Os medicamentos estimulantes usados no tratamento do TDAH melhoram o foco de qualquer pessoa, tendo ou não o transtorno. Por isso, uma melhora com o remédio não serve de jeito nenhum
como teste diagnóstico. O diagnóstico de TDAH é clínico, ou seja, é feito com base na história de vida inteira da pessoa, numa avaliação cuidadosa. E para entender a essência do TDAH, a gente precisa falar sobre atenção sustentada. O grande desafio não é só começar a prestar atenção, mas sim conseguir manter esse foco ao longo do tempo. É como tentar segurar a areia na mão. Por mais que a gente se esforce, ela vai escapando pelos dedos. Então, resumindo a história, o diagnóstico de TDAH é um processo complexo, sério e muito detalhado. Entendeu esses 4 critérios que a gente viu hoje: o início lá na infância, a presença em vários ambientes, o prejuízo real e a exclusão de outras causas, é o primeiro e mais importante passo para buscar a ajuda certa e, assim, resgatar todo o potencial que existe. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Nesse nosso mundo digital que parece ter sido projetado para roubar nossa atenção, como é que a gente pode treinar o nosso foco? Gostou? Então já deixa o like, se inscreve no Aprende Aí e vem aprender com a gente. Fique bem